Beleza, vamos lá para a parte 3. Agora eu quero falar para vocês de Mark Zuckerberg, né? Ele nasceu em 1984, ele é mais jovem do que eu, estudava em Harvard, se formou lá, parece que em Harvard, né, nos Estados Unidos, considerado talvez a melhor universidade do planeta, é onde que estão ali as cabeças mais pensantes. E naquela época, eles já faziam, né, já existia internet e tal, e já estava rolando ali, como é que eu posso dizer? Estava rolando ali as redes sociais. Tinha uma que bombava na época, que era o Orkut. Chegou até aqui ao Brasil, o Orkut. Porém, se a pessoa quisesse encontrar uma outra, ela tinha que ter nome, ela tinha que ter os dados que a outra pessoa colocou na página dela, tá? E aí o Zuckerberg acredita, né, que junto com um brasileiro, porque teve um brasileiro lá que ele entrou na justiça durante anos pedindo 50% da empresa e acabou ganhando, se eu não me engano, 4 ou 5% de todo o patrimônio desse maluco. Então, acredito sim que esse brasileiro realmente trabalhou junto com ele, tá? Na formação ali do Facebook, que na época chamava o Facebook, né? The Facebook, tá? Zuckerberg era um estudante, então, como eu falei para vocês, de Harvard, né? E aí ele teve essa ideia de uma rede social que não só selecionava, mas relacionava as pessoas, né? Segundo as suas preferências, as suas características, né? O ano que ele criou isso foi em 2004 e nessa época que já existiam as redes sociais, principalmente na Inglaterra, na Europa, ele começou a criar essa ideia nos Estados Unidos. E o que diferenciou ele, né, o Facebook das outras plataformas? Porque uma pessoa, ela fazia uma busca e já aparecia várias pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estavam adicionadas a ela. Ou se ela colocasse alguma referência, a pessoa canta, ela faz isso, ela faz aquilo, o Facebook indiretamente ele coloca as pessoas que têm o perfil ali mais próximo, né? E a partir dali ele faz esse relacionamento, tá? Ah, professor, o senhor falou bastante sobre a questão do empreendedorismo contemporâneo no mundo. E aqui no Brasil, né? Esse empreendedorismo no Brasil, ele acontece? Sim, desde a metade do século XIX, né? Quando ainda o país era um país agrário, surgiu aqui no Brasil um grande empreendedor chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. E o Barão de Mauá, né, ainda no período monárquico no Brasil, ele se destacou por quê? Porque ele investiu um pouco na indústria brasileira, mas principalmente para que esses produtos fabricados no Brasil chegassem até o Porto de Santos. Então é ele que vai criar as primeiras linhas férreas, né? Na época só existia Banco do Brasil, que era um banco monárquico desde o do Dom Pedro I. Ele cria a primeira empresa privada no Brasil e com a ideia de investir, né, nesse transporte férreo, ele cria a primeira siderúrgica, a primeira empresa siderúrgica para derreter, né, metais, principalmente o minério do ferro, no Brasil. Então ele talvez tenha sido um cara que se destacou. Mais adiante a gente teve o Conde Francisco Matarazzo, né? Outros empresários como Antônio Hermínio de Moraes, né? O aviador Rolim Amaro, né? E um dos mais contemporâneos agora é o jornalista Roberto Marinho, né? Que criou a rede, né, televisiva, o Globo, a Rede Globo. Tá? Hoje a Rede Globo é dividida entre os três filhos, né? Cada um tem a sua parte no processo ali, como donos da empresa, mas cada um gerencia a sua parte. A renda dos três juntos fazem deles, né, a maior empresa do Brasil. E dentre outros empreendedores que a gente tem no Brasil, né, o dono da Embraer, Osiris Silva, né, o Silvio Santos é um dos grandes empresários do Brasil, dono da SBT, né, o desenhista Maurício de Souza também tem um patrimônio muito alto, né, criador ali da Turminha da Mônica. Mas eu queria falar para vocês de um cara que o pai dele era dono de uma pequena mercearia e quando faleceu tinha ele e o irmão e eles dividiram, né, essa mercearia. O irmão foi vender os produtos que eram prontos e ele quis aumentar
aquele mercadinho, aquela mercearia, virou um pequeno mercado, virou um mini mercado, virou um mercado, virou um supermercado e depois ele começou a crescer a rede. A princípio ela se chamava Pão de Açúcar, mas com o passar do tempo ele começou a crescer, a comprar outras empresas e a partir daí o Abílio Diniz se tornou uma pessoa muito rica, né? E ele coloca várias empresas com vários nomes para concorrer com ele mesmo. Por exemplo, ele é dono do Atacadão, ele é dono do Macro, ele é dono de parte do Carrefour no Brasil, do Extra, do Barateiro, da Rede Sonda, da Rede Senda e daí por diante. Ele é dono de uma pá de empresa, de mercados e uma concorre com a outra. O que faz com que todo mundo, eu não vou comprar naquele, eu vou comprar naquele, mas na verdade está comprando do mesmo, né? Empresário. Então ali a gente tem uma ação empreendedora de um cara que pensou à frente do seu tempo, Abílio Diniz.